Gente, boa noite, Fabi. Boa noite, Beatriz, Caio. Sejam bem-vindos. Não sei se Beatriz já veio alguma vez, o Caio também não sei. Então, sejam bem-vindos ao nosso clube do livro Divina Comédia Humana, né? Nós vamos discutir hoje esse conto, que é um conto da Alice Munro. Aparentemente é um conto sobre um homem que perde a esposa para o Alzheimer e corre o risco de perder a esposa para outro homem, né? Então, essa é a forma como esse conto ele é apresentado assim em poucas linhas, né? Só que nós vamos ver que há muitas outras coisas, né? Há outras camadas nessa história e que acaba sendo algo bem interessante, né? Boa noite, Ágata. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Então, a nossa primeira pergunta é sempre como é que foi essa tua experiência de leitura. Acho que é uma questão importante. O nosso clube, gente, é um clube que já tem mais de 10 anos, já tem cerca de 200 encontros realizados, e a gente nem pensa muito nessa coisa de fazer muitos encontros, a gente só quer fazer o próximo encontro, assim, no caso esse, né? E aí, uma sugestão que nós oferecemos, né, que nós damos, é de cada obra que você vier, você tenta responder pelo menos essa primeira questão, que é quais foram as suas impressões, como é que foi essa experiência de leitura, porque essa primeira questão, com o tempo, isso vira quase que uma espécie de diário de leitura. Então, você, daqui a 4 ou 5 anos, você talvez veja essa mesma obra sendo trabalhada no clube de novo, e aí você vai pegar essa sua, né, esse seu registro, e talvez você fale, olha, hoje eu já tenho outra percepção, a minha leitura hoje mudou, porque na verdade você mudou, né? Fala que o Heráclito dizia que era impossível o mesmo homem entrar no mesmo rio 2 vezes, né? Primeiro porque as águas eram diferentes e segundo o próprio homem era diferente, né? E a gente pode pensar a mesma coisa sobre a leitura ou sobre as releituras, né? É impossível você ir para uma leitura, para uma releitura do mesmo jeito, né? Então, o bom de fazer esse registro, né, de fazer essa espécie de diário de leitura, é que você percebe também algumas coisas que mudaram nisso, né, nessa sua relação com aquele texto em particular. Então, essa primeira questão é isso: quais foram as suas impressões, como é que foi essa experiência, se gerou alguma reflexão, se incomodou você de alguma maneira. Elineide, seja bem-vinda, boa noite para ti. É uma história sobre perda cognitiva, né? A gente não diz assim com todas as letras que é o Alzheimer, mas pode ser o Alzheimer, tem grande chance de ser o Alzheimer, né? Então, é uma experiência que acho que muita gente já teve assim na família, já alguém da família sofrer esse processo de perda cognitiva, seja por uma demência, pelo Alzheimer, ou por alguma outra doença. Então, foi com esse intuito que nós trouxemos, né, essa obra aí para discussão. Então, quem quiser pode dizer aí, eu estou abrindo o bloco, para que vocês digam como é que foi essa sua experiência de leitura desse conto. Posso começar? Então, na verdade, eu tô um pouco enferrujada. Já faz muito tempo que eu não tô lendo, assim. Eu resolvi voltar por N questões, também precisei ficar afastada por diversos motivos. E eu também acho que tive pouco tempo para ler a obra. Já começo a resposta me justificando, né? Isso é terrível, mas tudo bem. E talvez eu não tenha conseguido refletir o suficiente, mas a minha impressão, assim, eu achei a leitura um pouco truncada, eu demorei a engrenar nela. Eu acho que a parte final, assim, me deixou um pouco mais entusiasmada. Eu achei a primeira, não que ela seja dividida, né, em 2 partes, mas, assim, teoricamente, né, dividindo ali mais ou menos até a entrada dela no, no hospital, eu achei bem, assim, difícil de ler. Não sei se é porque eu estava dispersa, mas, no geral, assim, eu achei bom, não me gerou um impacto muito grande. Ali, assim, bem no finalzinho, né, quando ele começa a flertar com a ideia de, entre aspas, quando o Grant
flerta com a ideia de talvez trocar, né, de esposa, pelo menos foi a impressão que eu tive. Aquilo ali me pegou um pouco, porque, não sei, assim, deu uma ideia de que a Fiona seria, em tese, talvez descartável já nessa fase, né? Ela não tinha mais o reconhecimento dele, ele estava tentando viver, talvez, aí teve uma boa impressão ali da esposa do namorado da Fiona. Só que aí ele é impactado com o fato de ela voltar a vê-lo de forma romântica, né? Isso também me impactou, porque eu achei curioso esse fato de ela se perder a memória, depois retomar a memória como se nada tivesse acontecido. Assim, pelo menos foi isso que eu entendi, né? Ela ficou ausente por um período, depois voltou. Isso me deixou um pouco confusa, mas acho que eu consegui, assim, pegar. Não consegui refletir muito, tá? Mas dando aqui a minha contribuiçãozinha, humilde contribuição, só para começar. Obrigado, Agatha. Será que ela recuperou a memória? Será que ela não recuperou? Será que ela fez alguma espécie de joguinho, como ele suspeitava, inclusive, que ela fizesse, porque ela tinha uma personalidade muito irônica e ela brincava. Eles tinham esses jogos cômicos, né? E aí a gente vai explorar isso no questionário, com a piada do Hunt, né? Do cachorro, e também com o jogo de palavras que ela usa quando ela está fazendo o trajeto, né, de casa para a casa de repouso, né? Alguém mais gostaria de dizer suas impressões? Fabi, Irineide, Beatriz? Sim, posso. Fabi, vai. Gostei demais do conto, né? Eu já achei interessante já no começo, assim, o título que já me deixou perguntando que urso seria esse, que montanha seria essa. E eu acho que o conto ele conduziu assim essa minha curiosidade, né? Eu gostei que eu fui surpreendida várias vezes durante a leitura. Pode ser que sim, pode ser que não, mas com questões que iam e voltavam, com dicas, com pistas que ela deixava no começo do texto e depois no final, talvez com coincidências ou não, assim. Eu achei que ela tratou de uma forma direta, leve, um tema que é muito complicado, né? Que é uma convivência de muito tempo, né? Era 50 anos de casado, então eu achei bem, assim, achei que a forma como foi conduzido, eu achei assim, não teve excessos e não teve escassez. Ela tinha o que dizer e conseguiu dizer, e também nos deixou, eu acho, né, pelo menos para mim, com algumas interpretações. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu gostei também, assim, eu acho que o que eu mais gostei foi a minha mudança de pensamento de todos os personagens que foram passando ali. Eu acho que talvez o Aubrey não. Mas os outros três, o marido, a Marianne e ela, eu fiquei pensando assim, gente, como é que ele era no começo do conto e como eu estou achando agora, o que está acontecendo agora? Eu acho que ela foi meio que descascando eles, não sei, dando mais informações que, na minha opinião, mudaram, né? A minha opinião mudaram sobre eles. E eu gostei, assim, muito da minha percepção. Quer dizer, da minha percepção não, do que eu acho, assim, eu acho que não foi, no começo eu fiquei mais condoída por ela, né, porque, assim, eu acho que você ir perdendo a sua identidade e se desligando do mundo ainda em vida, eu fiquei muito condoída no começo, mas depois, como a história foi conduzida, também é ele que conduz, né, mas, assim, depois como a história foi conduzida, eu fiquei me colocando muito, não me coloquei em lugar, não, eu tentei enxergar muito a questão do Grant também, porque, assim, não deve ser fácil, né, é, muita informação para uma pessoa e que está perdendo ali assim a pessoa que ele conviveu a vida inteira, né? Independente das ações que ele tinha ou não, eu fiquei pensando, gente, como que deve ser para ele aquela situação, né? De estar ali naquele lugar. E fora isso, né? Fora essas questões mais profundas que eu acho que a gente deve discutir ainda, eu gostei demais assim de ideias que ela foi colocando, o fato dele escrever sobre literatura nórdica e ele ser daquele perfil, sabe, o livro, para mim, eu acho que foi uma tirada muito legal a entrega do livro, o livro aparecer depois no final também, os flashes dela, assim, eu fiquei pensando, gente, imagina você tá levando a sua esposa para um local que ela vai ficar lá para receber cuidados, porque ela está se desligando do mundo e no caminho ela lembra de algumas coisas. Então, assim, eu acho que é um conto muito intenso, porque assim, ela deixa em frases curtas assim, uma dor que não é só da Fiona, né? Uma dor dele também. Então, assim, eu acho que para quem convive há muitos anos com uma pessoa, eu acho que teve tantos detalhes ali nesse livro que foram para
não sei se é dor ou se é a forma como você vai encarar a vida, como você decidiu encarar a vida e tudo. Então, assim, eu achei muito interessante. Eu acho que é um livro um conto, quer dizer, né, que a gente vai lembrar mais para frente, porque a gente vai conhecer uma Fiona, né? E eu acho que quando a gente conhecer uma Fiona, a gente vai pensar também na pessoa que está cuidando. A Marianne, então, assim, que no começo eu fiquei, como é que é? E depois eu falei assim, tá certa, Marianne. Estou me antecipando aqui, mas eu já estava meio assim, te entendo, Mariana, você não está muito errada, não, é só seu jeito, a vida te endureceu, mas você foi prática, entendeu? Ela é bem pragmática, né? A Marianne, assim. Foi, sabe, assim, firme também, e depois, assim, depois daquele choque inicial da conversa ali. Então, assim, eu acho que quando a gente, eu pelo menos, quando eu for me deparar com uma pessoa assim como a Fiona no futuro, eu acho que eu vou ter essa percepção de ver ela, os flashes, como é a vida de uma pessoa quando tem flashes ou não. Gente, quando ela olha para ele no final e fala, bom, não vou antecipar, mas assim, né? Tipo assim, eu acordei, eu voltei, onde é que eu tô? Né? Ela se lembrou que chegou e se lembrou aquele flash todo do que aconteceu durante que ela não esteve ali. É uma incógnita para gente, para ele, para ela. Então, assim, é dolorido para todo mundo. Assim. Então, eu acho que é um livro que é um conto que vai ficar marcado assim na minha cabeça por um tempo. Acho que já vou mudar de interpretação agora, porque assim eu não consegui captar muito o seu questionário. O seu questionário eu vi que eu deixei passar um monte de coisa, então acho que Sabe, já vai render sabe, muito agora. esse final, né? Depois do cara ter feito o sacrifício, né? O sacrifício. É, Aí ele volta e aí ela trata ele normal e ele fala do outro, né? E ela nem, como né? se o outro nem Depois pode ter existisse, né? desafido. Aí você tem que lembrar da frase lá no começo da enfermeira que fala assim, né? A Christie, né? Fala assim, eles pegam essas amizades e dura É. pouco. E ela usa essa palavra pegar, né? Que é justamente o que ficou ali, né? E aí, assim, é muito curioso, porque, tipo, no momento Fiona tá numa tristeza, porque ela criou essa conexão afetiva forte, ela está correndo um grande risco de sair do primeiro para o segundo andar, É, as pessoas que perderam, assim, uma autonomia total, então esse segundo andar lembra muito a velha Middle Lake, que houve uma mudança também, não sei se vocês lembram dessa parte, assim, esse casal, né, o Grant e a Fiona, eles já tiveram uma amizade com uma pessoa que sofreu um processo de perda cognitiva. é, Então, eles já visitavam essa casa de repouso, mas assim, na forma como ela era antigamente. é. Então, tinha uma imagem assim, do que era um sanatório e não era uma imagem muito boa. Só que a nova Middle Lake, ela é diferente. Só que ela é diferente assim, o segundo andar lembra um pouco os velhos tempos, sabe? E aí a Fiona tá para sair do primeiro pro segundo andar, porque ela tá debilitada, ela não quer comer, ela tá muito triste, tá depressiva. E aí, então assim, mudou, né? Tipo, ele volta e tudo, e aí a gente lembra da frase da Christie, né? Eles pegam essas amizades e Não, e é interessante a gente pensar o que eles viveram nesses 50 anos para ter esse desfecho, né? Quer dizer, não teve desfecho ainda, né? Porque ele acabou com ele lá, aquela frase ficou também para mim ali demais. Eu acho que deve ter sido muito intenso aquele diálogo deles ali. Foi curtinho, mas foi intenso, porque ali estavam 50 anos só de relacionamento, mas também tinham toda a vida deles anteriores, né? O que levou aquele casal a estar naquela situação? O que levou ele a ir buscar o Aubrey na casa dele? O que levou ele a se submeter a ver a esposa dele? Talvez a gente saiba, né, com uma outra pessoa, né, dando atenção para uma outra pessoa, né, e você suportar isso, né, porque eu acho assim, é muito fácil a gente entender, quer dizer, não acho que seja fácil, mas é compreensível você entender que a pessoa está perdendo a memória, que ela, não é mais aquela pessoa, mas como que isso bate em você? Uma coisa é você saber, outra coisa é você vê ela direcionando um carinho, uma atenção para outro, né, e eu achei que ele fez isso. Eu gostei da figura de linguagem que ele usou do livro, quando ele entrega o livro da Islândia para ela ali, que dá meio que um corte, depois esse livro volta para eles, né, para a união dos dois de novo. Eu gostei bastante. Eu gostei dessas surpresinhas, sabe, no conto, dessas informações meio que escondidinhas ali, e que eu acho que deixei muita coisa passar, porque tô curiosa aí com cachorro, tô curiosa com um monte de coisa que você colocou. E é isso, eu gostei bastante. Me surpreendeu muito positivamente, adorei. Obrigado, Fabi. Eu sou muito. Não sei se eu sou emotivo, esse conto me emociona, né? Porque mesmo quando eu tento pegar as outras camadas da complexidade e dizer assim, não, mas Grant não é essa figura do amor sacrificial
ele tem outras camadas. A própria Fiona, ela não é muito dessa coisa melosa, ela tem um elemento irônico, mas assim, sabe, como você disse, assim, a gente conhece outras pessoas, né, tem outras pessoas na família, tem outras pessoas que viveram experiências com gente que a gente ama e que sofreu um processo de perda cognitiva, e é muito desafiador também, né, porque, enfim, assim, tipo, às vezes a gente sente que a pessoa já está ali, entendeu? Simplesmente, entendeu? E vou abrir aí para você e para outras pessoas dizerem as suas impressões, como é que foi essa leitura, como é que foi essa experiência da leitura, que reflexões, que sensações essa leitura te provocou. Então, José, seja bem-vindo, Joselane, fiquem à vontade aí. Irineide também para dizer suas impressões, Beatriz também. Posso ir, então? Boa noite a todos. Eu concordo muito com o que a Fabiana falou, tanto da questão mais formal do texto, dele não deixar nada sobrando, tudo isso eu concordo muito com ela, e também sobre ter deixado passar muita coisa depois de ver o questionário, né? Eu vim até para assistir, mais hoje do que falar, porque a minha primeira impressão, eu li 2 vezes, eu li uma vez em inglês e depois em português, e a impressão que ficou era que era um conto mais cotidiano mesmo, ele emociona muito, eu ainda não assisti o filme, mas eu tive essa impressão dele ser um pouco assim cinematográfico também, por tocar a gente pela emoção. Aí eu não alcancei isso, né? Não tanto pela escrita mesmo. Não achei ele muito poético, assim, eu achei ele mais cotidiano e eu não percebi esses símbolos, essas analogias, essas metáforas que foram colocadas nele. Depois de ver o questionário, eu fui assim forçando algum outro conseguir pegar alguma coisa, mas hoje eu queria aqui ver mais o que vocês respondem sobre o questionário, porque eu fiquei bem curioso. Obrigado, José. Gente, digam as suas impressões. Quem mais gostaria? Irineide, Joselane, Beatriz. Gente, tentar, José, né? A gente, no clube, né? Não é que a gente tem zonas de interdição, assim, a gente não gosta muito, como o pessoal fala, né, de impor regras, né? Tem gente que tem essa coisa, né? E às vezes, mesmo quando a gente se desvia um pouco, a gente sai um pouco de certas formas, assim, acadêmicas e eruditas, assim, mas aí a gente ainda assim meio que acaba sem querer colocando novas regras, assim, né? A gente acaba sempre tendo uma coisa meio prescritiva, meio normativa, né? E uma coisa que eu tinha nesse clube, e que eu acho que eu tenho um pouco, né? Que eu meio que dava essa regra para mim mesmo, né? Que era, a gente tinha um lema que é assim, não é a vida que explica a obra, é a obra que explica a vida, né? Que era mais ou menos o seguinte, mergulhar na obra mesma, e a partir desse mergulho da obra, aí talvez, se tiver algum elemento biográfico do autor, esse elemento biográfico que é iluminado, assim, pela obra, né? E não o que a gente vê em outros lugares. Em outros lugares, é muito comum que as pessoas comecem um encontro como esse, falando sobre o autor, apresentando o autor, e a gente não faz isso, a gente quer dizer, a gente quer logo sobre a experiência de leitura de cada um, né? Mas tem um elemento biográfico, né, da autora, né, que é muito constrangedor, muito pesado, que após a morte dela veio à luz, né, a história de que o segundo marido dela teria abusado, né, da filha mais nova, né, da Alice Munro. Então, assim, esse tipo de informação é muito pesada, terrível, e uma escritora, inclusive que a Irineide tinha recomendado essa escritora, deixa eu ver aqui se eu pego o nome dela, ela escreveu na revista New York, que é a revista onde a Alice publicava muitos dos seus contos. Essa escritora, ela contou essa história, a história da filha da Alice, e meio que fez um esforço de ir aos contos da Alice e fazer a leitura dos contos e tentar ver onde nesses contos, de certo modo, havia alguma pista de como a Alice compreendia aquela situação. Né?
E esse nosso conto aqui, o urso atravessou a montanha, ele tem esse elemento, porque o Grant, ele foi motivo de um escândalo. Ele era um professor universitário, né? E ele se afastou da profissão, né? Por causa, assim, de uma pressão de uma jovem que foi amante dele e de outras pessoas, do movimento feminista ali, né? Então ele se afastou, né? Então, assim, tipo, como esse conto, ele tem um certo ponto de vista que é relevante a gente analisar, mas ele também tem esse elemento, né? Que é o elemento de uma mulher que acolhe um homem que foi, digamos assim, defenestrado da vida social. Porque eles perderam algumas relações sociais, né? Eles mudaram de cidade. A Fiona, ela não precisava trabalhar porque o pai dela era médico e o pai dela deixou para ela uma herança. E aí eles foram viver como reformados, né? Que é o nome que as pessoas chamam, né? Como pessoas aposentadas, né? Foram viver na casa antiga da família, onde residia a mãe da Fiona, né? Então tem esse elemento aí também, né? Esse elemento em que em que o Grant ele sente que ele conseguiu se afastar daquele ambiente universitário, que era um ambiente muito favorável às suas infidelidades, por assim dizer. Ele nunca se coloca como agente, ele sempre se coloca como se fosse meio que vítima do clima e das mudanças que a cultura está sofrendo ali. E ele fala assim, eu saí a tempo de quê, né? A tempo de perder Fiona, né? Então, assim, esse era o, digamos, de certo modo, o maior medo. Então, ele via colegas que abandonavam a família e iam viver esses casos amorosos, né? E ele sempre se via como uma figura mais, assim, moderada, como uma figura, né, que não estava disposta a fazer esses tipos de mudanças radicais e tudo. Então, esse é um elemento que a gente vai ver também aqui no conto e que talvez lá na frente ele possa retornar para a gente compreender a perspectiva da própria Alice, né? A perspectiva da própria Alice sobre algumas dessas questões, né? Gente, mais alguém gostaria de dizer suas impressões gerais? Então, acho que podemos ir para... Marcelo, boa noite. Desculpa aqui, é porque eu estou na cozinha ajeitando aqui o almoço das filhas. Boa noite a todos, saudade de vocês, viu? Muito bom estar com vocês, discutir. Eu gostei, eu não concluí, porque hoje eu já tinha começado e depois parei, né? E aí hoje eu comecei novamente. Eu estou quase no final, mas não consegui concluir, mas gostei, né? Porque como eu sou da área da saúde, querendo ou não, né? A gente pensa na pessoa, como a pessoa vai se sentir, a questão da família, e eu achei muito interessante, né, o livro. Me deu uma certa nostalgia quando ele estava lá, né, visitando a Fiona, e pensando, né, e observando a conduta dela. Então, e ele buscar, assim, algum apoio da enfermeira, sei lá, da assistente lá, e não tem muita resposta, né? E assim, achar que aquilo era normal, a normalidade e a questão da própria aceitação, porque para mim isso é um processo, né? Tanto da pessoa e como você, como familiar, o cuidador, você perceber, né? Aquela pessoa, o que representava para você, e de repente ela está tão distante perto. Então, isso me remota assim, um pouco de nostalgia. E ele, né, mesmo ele, por exemplo, que ele teve outras mulheres, namorava, né, e ele também perceber que a mulher dele estava tendo, sendo ou galanteando ou sendo galanteada por outra pessoa, sei lá, uma pessoa que ela já conhecia há muito tempo, isso também, assim, faz a pessoa repensar, né? Então, é isso. Primeiro momento eu gostei, achei muito interessante. Depois me deu vontade de olhar o filme, mas eu ainda vou assistir, né? Talvez hoje eu assista, para fechar aqui com vocês. Obrigada. Obrigado, Josi. Essa parte de se a Fiona conhecia ou não, né? Isso aí é um elemento em aberto, ambíguo, né? Porque o Reid pergunta lá na frente para a Marianne se ela tinha informação de que se eles tiveram essa amizade aí no passado, entendeu? E pode ser só uma brincadeira da Fiona, alguma coisa assim, sabe?
A gente não sabe se realmente eles foram amigos, assim, na juventude, né? A Fiona e o Audrey, né? Qual é o nome dele? Aubrey. Aubrey. Mais alguém, gente? Gente, daqui a pouco eu volto para essa segunda questão, né? Que é sobre o ponto de vista, né? Porque esse ponto de vista pode ter muitas implicações na forma como a gente compreende essa história, né? Vocês lembram que a história ela começa relembrando a juventude da Fiona, relembrando, na verdade, assim, a própria mãe da Fiona, né? Relembrando os pais da Fiona, né? Que a mãe ela era de origem islandesa, né? Era uma pessoa que, no ambiente doméstico, ela reunia pessoas progressistas, pessoas de esquerda, pessoas que tinham visões de questionamento, né? Social. E o pai da Fiona era um médico renomado, mas que dentro desse espaço doméstico ele não era lá muito dominante, assim, ele era um cara mais discreto ali na parte doméstica. Então a história começa assim, a partir da mãe, entra na Fiona, fala sobre o cabelo da Fiona, fala sobre a forma como a Fiona enxergava também esses ambientes de protesto e de questionamento. Ela tinha uma ligação afetiva, mas ao mesmo tempo ela compreendia aquilo de maneira irônica, ela não levava tão a sério. Então ela colocava a Internacional comunista para tocar, mas não era uma coisa que ela realmente, sabe, se vinculava àquilo, era às vezes só dentro do jogo dela ali, de humor, né? Então, eu vou conversar com vocês sobre alguns desses cenários e elementos, e aí eu acho que a gente pode, né, fazer uma discussão legal, tá certo? Então, eu vou começar pelos elementos, eu vou mudar aqui a ordem, depois a gente vem de novo para os cenários, tá? Então, o que é que esses elementos revelam, né? A letra A aí, os bilhetes, as etiquetas e a piada do Hunt. Vocês recordam disso, dessa parte? A Fabi, você está com o fone desligado. Desculpa, eu estava com os dois desligados. A questão dos bilhetes e das etiquetas, eu não sei o que você está querendo perguntar. Assim, o que eu achei muito impressionante foi quando ele fala assim: por que colocar uma etiqueta numa gaveta que dentro tem talheres? Se é só abrir e ver que tem talheres. E aí, quando ele coloca isso, eu fiquei pensando assim, gente, é muito mais complexo do que esquecer, né? Não é só esquecer, é você. Eu não sei o que é, não sou da área da saúde, não convivi com uma pessoa, mas ali, essa pergunta, ela demonstra que a convivência é muito mais complexa, porque a pessoa ela não só esquece, né? Alguma coisa ali modifica a questão dela, que ela não consegue nem abrir a gaveta para ver o que tem dentro, assim. Então, essa perda de memória, esse obstáculo da vida, essa situação que a gente não tem como prever, né? Não tem como evitar, ela é muito mais dramática do que um simples esquecimento, assim, porque não é você cuidar de uma pessoa igual você cuida de uma criança, né? Porque já tem toda a bagagem dela, já é uma pessoa que teve muita história. Então, assim, para mim, antes de ler o seu questionário, e eu não entendi o que a gente vai discutir, mas para mim essa questão desses bilhetes, dessas etiquetas, foi isso. Assim, foi uma forma, como eu disse, eu acho que ela, para mim, né, pequenas frases que demonstram muita dor, demonstram muita complexidade. Quando ele pergunta isso, que eu fui refletir sobre esse drama que é para todo mundo, né? Essa questão dos bilhetes, né, eu entendi como se fosse um foreshadowing já do que iria acontecer com ela, né, porque são estágios bem iniciais ali do esquecimento, e aí ela já usava esses bilhetes, já era uma característica dela, né, mas isso foi aumentando até ao momento de colocar em coisas redundantes ali, né, que pra gente seria redundante. Mas aí a gente vê sobre a questão da autonomia, que ela criava estratégias para continuar autônoma mesmo com o problema da memória, né. E a piada eu achei bem interessante, né, que é aquela piada dos
que os cachorros tinham escrito, né, Hound, assim, né, ué, se já é um cachorro, por que você vai escrever que é um cachorro ali, né? Em inglês era o Wolf Hound que estava, em português eles mudaram só para Hound. E eu achei interessante porque quem é a pessoa mais engraçadinha, assim, da história, mais brincalhona, é a Fiona. E aí ele pensou em fazer essa piada com ela, mas achou que talvez não fosse bater muito bem, né? Então ele percebe a seriedade ali da questão, né? E sobre essa questão da estratégia, na minha experiência com pessoa com Alzheimer, que a minha avó, ela teve Alzheimer, e eu convivia com ela diariamente, a gente morava no mesmo prédio, todo dia a gente ia lá com ela. E ela não percebia, ela não teve esse mecanismo de usar essas estratégias, colocar etiqueta e tal, ela não percebia. Se você dissesse que ela esqueceu alguma coisa, ela ficava com raiva da gente, né? Então é uma experiência diferente, mostrando aí que a Fiona tinha ainda ainda tinha capacidade de pensar nessas estratégias de manter sua autonomia, né? Enquanto outras pessoas já vão, assim, se deixando, não é se deixando, né? Acabam esquecendo sem conseguir usar essas estratégias. Perfeito. Então, gente, esses bilhetes, essas etiquetas, né, elas marcam também o processo, né, que né, é o processo de degeneração cognitiva, né? Então, assim, a memória é só um desses elementos cognitivos, né? Assim, há outros, né? E, e aí a questão da piada do Hunt fala assim que os soldados alemães, quando estavam ocupando um determinado território, eles colocavam placas, né, com os nomes, né? E aí ele colocava uma placa no cachorro. Mas por que você vai colocar a placa no cachorro se você já está vendo que é um cachorro, né? Aí diz assim, porque aquilo ali é um cachorro, né? Porque aquilo ali é um Hunt, né? E ele lembrou dessa piada, só que, assim, a relação deles era uma relação também que tinha esse elemento o humor, gente, o humor ele é um marcador da inteligência, sabe? Então, assim, eles tinham uma relação de uma afetuosidade também inteligente, humorada, ácida, né? Então, assim, alguns recursos cômicos são bem ácidos, né? E aí, assim, ele sente que ele não pode fazer essa piada. Entendeu? Então, assim, ali também é uma coisa que vai delimitar ali a relação deles, né? Então, assim, uma coisa que ele ficaria muito à vontade para brincar, mas ele não se permite porque ele sabe que não é, primeiro que não é fácil para ela, né? Porque a gente tem muito isso, não é fácil para o cuidador, né? Não, com certeza não é fácil para o cuidador, entendeu? Mas ao mesmo tempo não é fácil para quem está dentro do processo, né? Então, assim, ele não se permitiu fazer essa piada, né? Então, os bilhetes marcam esse processo de declínio cognitivo da Fiona, e a piada é uma coisa que ele lembrou e que ele contaria para ela num outro contexto, e ele sente que não é adequado contar essa piada naquele contexto. E isso machuca ele internamente porque ele perde, uma das coisas que ele sente que está perdendo é essa possibilidade, né, de brincar, né, de brincar, de jogar, né, né, o faz de conta ali, o elemento lúdico era o elemento fundamental da relação deles, né? E ele sente que isso aí está sendo perdido também dentro do processo, e é doloroso. A letra B aí, gente, os cabelos de Fiona. Nada? Então, vamos lá. A mãe da Fiona, né? Como eu disse, né? Era uma islandesa que era progressista, que era de esquerda, que gostava de ouvir a Internacional Comunista, que gostava de ouvir uma música de contestação de origem operária, né? Uma música que os antifascistas italianos cantavam e que foi regravada nos Estados Unidos. Então, assim, esse era um ambiente doméstico em que Fiona, né, ela cresceu. E a mãe da Fiona, mesmo com certa idade, ela mantinha os cabelos longos, né? Porque essa coisa do cabelo curto, né, é uma coisa assim naquela comunidade, né? Das pessoas que vão tendo certa idade, elas ficam com aquele cabelo curto. As senhoras ficavam com cabelo curto, mas a mãe dela, a mãe da Fiona, mesmo com certa idade, ela mantinha os cabelos longos.
E a mãe do Grant, quando vê a mãe da Fiona com os cabelos longos, a mãe do Grant já faz uma inferência, já chega a uma conclusão, né? Já deduz que figura era aquela, né? Então, assim, olha, imagina, né, Fabi, você vai conhecer, sei lá, né, você vai conhecer a sogra do seu filho, né, possivelmente a futura sogra do seu filho. Aí você vê que ela tem os cabelos longos. E aí você diz, ixi, essa aí eu já sei mais ou menos que tipo de pessoa ela é. Então, que tipo de pessoa ela é? Uma pessoa progressista, de contestação, sabe? Desse ambiente, né, intelectualizado e tal, tá, né? E aí a Fiona, ela mantém os cabelos próximos daquilo que eram os cabelos da mãe. É um marcador da personalidade, entendeu? Só que a Fiona, ela não leva aquilo tão a sério, como eu já disse, né? Então ela tem os cabelos longos, mas não é porque ela tem as mesmas pretensões, as mesmas perspectivas. Ela tem os cabelos longos também já nesse registro irônico, né? E o cabelo dela, né, é muito fino e é um loiro, assim, um loiro clarinho, muito fino. E esse loiro ele vem pro branco, mas ele vem pro branco de uma maneira assim tão sutil que o Grant nem percebe em que momento o cabelo dela deixou de ser, né, loiro para ser um branco, sabe? Então, isso também é um elemento da relação deles, assim, tipo, o cabelo da Fiona não é uma coisa a qual o Grant, sabe, notava, certo? Quando é lá na frente, quando ela já estava internada, né, na casa de repouso, o que é que a casa de repouso faz? Ela, muitas vezes, ela avança contra a personalidade, a individualidade dos institucionalizados, dos seus internados. E a Fiona, o cabelo era uma marca da personalidade dela. E esse cabelo ele é cortado lá, lá na instituição. Entendeu? Então, é uma marca da sua institucionalização. Também é uma marca, digamos assim, de uma perda da sua individualidade, da sua personalidade. E além dos cabelos da Fiona, o outro elemento é que ela é vista pelo Grady usando um tipo de roupa que ela nunca usaria em outro contexto. Uma roupa mais estampada, porque também as roupas dos institucionalizados, elas ficavam meio que misturadas, assim, e uma pessoa ia lá, pegava um, pegava o outro, entendeu? Então, eu trouxe a questão dos cabelos porque eu achei que era uma coisa importante, assim, para marcar um certo momento ali dentro da história que fala sobre perda da individualidade, perda da personalidade. Então, não é só a questão do humor, né, que é uma marca da personalidade e da ironia, né, a marca da personalidade da Fiona que vai se perdendo. Ela também, a questão do cabelo e das roupas aí também é uma coisa importante. E aí, fez sentido para vocês ou eu viajei total? Isso aí não tinha nenhuma importância. Não, viajou não, tinha sim. Tinha importância sim, e para marcar mais ainda, ela né, que ela não se importou, ela nem percebeu o corte, né? E nem a mudança na roupa. Bem essa questão que você falou mesmo da institucionalização, de perder a individualidade, tanto internamente quanto externa, né? Tanto biologicamente como imposta, né, pela instituição. É sim, é importante sim. Como eu disse, é um conto, como vocês disseram, né? Um conto que, para quem já teve a experiência, né? De alguém na família, né? Que sofreu esse processo, né? De demência, de perda cognitiva. Então, assim, tipo, imagina, né? Então, às vezes a gente tenta, assim, aproximar a pessoa. Às vezes a pessoa, gente, ela já teve a perda motora, ela já teve a perda na fala, né? Então, ela tá naquela posição que a gente chama do escafandro e a borboleta, né? Então, assim, ela mexe os olhos, mas, assim, você vê que ela tem dificuldade, assim, de fazer a comunicação usual ali, né? Que ela já perdeu a fala e tudo, né? E às vezes, assim, você vai e bota uma música que conecta a pessoa, assim, à infância, ao passado dela, e aí a pessoa parece reagir, aí você fala, não, ela ainda tá aí, entendeu? Ela não foi ainda, ela ainda tá aí, né?
Gente, eu vou passar aqui para a Islândia, né? A Islândia, como vocês sabem, era a nacionalidade da mãe da Fiona. A Fiona tinha uma relação com a Islândia que era uma relação distante. E o Grant, ele se torna professor de literatura nórdica. Então, ele é alguém que, de certo modo, se apropria desse legado familiar que não era ele, era da família dela. Gente, o Grant, ele é assim, ele é um cara de origem social humilde. Ele é um cara de origem social humilde. Quando ele encontra a Marianne, ele lembra das pessoas da origem social dele, entendeu? Só que como ele se relaciona com a Fiona desde muito jovem, ele meio que adotou, assim, quase que a família da Fiona como se fosse a família dele. Ele se afastou do meio social do qual ele se originava e se aproximou daquilo que era a família da Fiona. Então, ele vai se tornar um professor de literatura nórdica, ele se apropria literalmente, né? E aí se torna um professor universitário de coisas que eram do legado, né, da família, né, da Fiona, né? Então, a Fiona, ela se relaciona com essas narrativas de maneira distanciada. Ela fala assim, é o velho, não sei o quê, ela não tem interesse, né? E aí a gente vê que, tipo, ela não tinha muito interesse, mas lá na instituição, né, ele leva um livro, né, e ele pensa assim, não, ela nunca se interessou por essas coisas, entendeu? Nunca se interessou, né? E aí, na cena final, tem a recuperação do livro, né? Assim, a recuperação do livro, que, assim, tipo, vocês entendem o que eu estou dizendo, mais ou menos? Assim, tipo, ela nunca se interessou por isso, ele tinha esse interesse, ele fala assim que, no primeiro momento, ele, como professor universitário, ele recebia muitas alunas que eram mulheres casadas e que queriam, assim, que não iam usar aquelas informações em termos profissionais. Elas iam usar aquelas informações, assim, para incrementar a cultura delas. Então, ele se tornava uma pessoa atraente, né? Porque aquelas mulheres queriam, né, incrementar, né, a cultura delas com aquilo que ele tinha para oferecer. Então, assim, a esposa dele nunca se interessou por partilhar com ele, né, daquele hobby. E essas alunas, né, curtiam isso, entendeu? E aí ele chegou a ter um caso com uma delas, né? E foi um caso em que às vezes não terminou muito bem, ela mandou umas cartas, assim, e ele meio que nem pensou em responder, mas não viu muito bem como podia responder, e acabou nem respondendo, né? E isso ficava na mente dele também, né? Tipo, que muitas vezes esses desfechos não eram tão tranquilos, assim, às vezes eram bem dramáticos, né? Então, a Islândia, gente, ela é uma coisa que reaparece em várias partes do conto, né? Porque marca essa apropriação do Crete em relação à herança cultural da família da Fiona, mas ao mesmo tempo mostra que a própria Fiona não tinha assim uma aproximação com esses temas, com essas ideias, né? E então ela nunca participou disso, ela nunca se interessou por isso ao longo dos 50 anos de casados, ela nunca se interessou, mas quando eles estão lá já nesse contexto de sanatório, né? Na parte final ela pega o livro da Islândia, né? Porque é isso, é muito louco. Imagina, tipo, sei lá, tu é de onde, Fabi? De Minas? Não, eu sou do Rio. É do Rio, mas vamos supor que seja de Minas, né? Minas, o pessoal sempre gosta de falar bem da própria terra, né? Gosta do sotaque, gosta do pão de queijo. Então, assim, o mineiro, em geral, ele gosta assim, da cultura, ele sempre está falando dos elementos, assim, né? Nativos, né? Imagina um mineiro que nunca se vinculou muito com isso, entendeu? Mas quando ele está agora com Alzheimer e alguém vem com pão de queijo, aquilo ali o conecta com uma coisa que é o solo dele, mas que ele nunca tinha tido uma relação com aquilo ali. Então é mais ou menos esse o contexto da Fiona, né? O livro da Islândia volta para ela, que é uma coisa que ela nunca se interessou,
mas volta e ela se conecta com aquilo de uma maneira diferente agora nesse contexto. Joselane. É como se fosse um retorno, né, a um lugar de origem, a um retorno à memória, ou mesmo à identidade dela, diante que aparece num momento, nessa deteriorização da memória. Pode ser assim, pensado? Isso. A gente tem, aqui, inclusive, num clube como esse, a gente sempre discute muitas obras literárias e tudo, e a gente fala assim, essa obra eu gostei, essa eu não gostei. E às vezes a gente tem dúvida se o nosso gostar significa, na verdade, que aquilo é familiar. E às vezes a gente tem dúvida se o nosso não gostar quer dizer que aquilo não é familiar. Vocês percebem isso? Então, às vezes a gente tende a gostar do que é familiar e a gente tende a não gostar do que não é familiar, do que é estranho, né? Então, um clube, muitas vezes, ele acaba propondo você se desafiar. Você sai do que é familiar para, digamos assim, ampliar o seu mundo, explorando, inclusive, né, elementos de estranhamento, de desfamiliarização, né? Então, assim, uma pessoa que não se via como contestadora, mas que no fundo era contestadora, que Fiona era contestadora, entendeu? Então, assim, ela as pessoas viam, não, você é filha de uma islandesa, mas ela, não, eu sou filha de uma islandesa, mas eu não tenho essa aproximação toda com essa cultura, com essa herança, ela não queria cultivar pertencimento, entendeu? Mas aí, naquele outro contexto, a pessoa vai se reaproximando do que seria familiar, entendeu? Sabe? Marcelo, concordo com você. Eu acho que você abriu mais ainda o leque, né? Eu, quando vi essa questão do livro, eu não voltei lá na mãe, mas eu voltei no momento, assim, porque quando ele entrega o livro para ela, é bem na crise da separação do Aubrey e dela. E ele fala assim, né? Ele sente o fato dela é, não ter dado atenção ao livro. Ele fala algo de tipo que o livro ficou de lado e tudo. Então, assim, foi talvez assim a ruptura final dele ali, né? Ele pensando, porque ela estava ali naquela separação terrível, ela já estava focada totalmente lá no Aubrey, ele sente aquilo, né? Era uma coisa que era deles, porque a Islândia não é São Paulo, a Islândia não é uma coisa tão simples assim, então era uma coisa que interligava eles, e ele vai lá e fala, ela não deu atenção, o livro ficou de lado, caído, alguma coisa assim. E quando ele volta lá e ele fala, eu tenho uma surpresa, você lembra do Aubrey? Aí ela tá com o livro em mãos e ela tá com interesse, né? Não é só estar com o livro, não é só reconhecer, ela tava com interesse. E aí, quando vem a questão daquele flash, que a gente não sabe se é flash, por quanto tempo ela recordou e tudo, eu achei que foi meio que uma ligação de volta, né? E agora, pela tua explanação, uma ligação também com as raízes dela, não só com o Grant, porque era uma coisa do casamento deles ali, porque você está convivendo com o professor, você, por mais que não tenha muita relação com a situação, você tem o dia a dia com o seu parceiro, né? Então, eu achei muito interessante no momento que ela esquece o Aubrey, ela também recorda da Islândia, ela recorda do livro, ela faz essa ligação com o que restou do Grant ali naquele quarto, porque não tinha nada dele, né? A não ser isso daí. Então, e quando ela eu achei interessante essa conexão e a desconexão nas duas partes. Ela lembra de um e esquece do outro nesses dois momentos dessa importância aí da Islândia, que agora você contextualizou melhor. Ai, gente, fico feliz que vocês estão, né, porque realmente é um conto que tem, às vezes, assim, uma coisinha ali no primeiro parágrafo, vai voltar no último diálogo, né? Então é uma coisa, né, bem, bem interessante, assim, né? Depois a gente vai discutir essa questão do que é a fidelidade e do que é a lealdade. As pessoas têm nessa coisa, né? A fidelidade, a lealdade, não sei o que e tal, né? Mas se a gente pudesse dizer assim, o que aproxima as pessoas, o que faz com que as pessoas tenham conexão e aquilo que afasta, né? Então, assim, o Grady é muito louco, assim, tipo, ele dentro do jogo dele de traições e de infidelidades, ele mantinha aquilo que conectava, fazia com que eles se conectassem, não com Fiona, só Fiona, mas com todo, digamos assim, todo o contexto de Fiona. Todo o contexto de Fiona, a mãe de Fiona, a família de Fiona, a herança cultural, o legado, entendeu? Então, assim, a gente pode dizer assim, isso é uma traição a mais, né? Quer dizer, o cara tá usando a cultura da mãe da família, da mãe da esposa, e tá usando a cultura da mãe da esposa
entendendo como um motivo de traições, né? A gente pode pensar assim, né? Então a gente pode pensar como se fosse uma traição a mais, né? Ali, não. Só que o curioso, quando a gente reposiciona, né? Em termos de conexão e desconexão, quer dizer, Fiona, ela não tinha conexão com essa herança. Ela não partilhava disso, né? Ao longo de toda a vida, ela nunca teve assim um apego muito grande. Ela ironizava os personagens das mitologias nórdicas, porque aquilo ali para ela era tão familiar, tão próximo, que ela tipo não via interesse, não gerava curiosidade. Ah, é só o velho. Aí falava o nome né, de uma figura lá, né? Então é só o velho, é só a, né? Então, tem isso aí. E aí, como eu falei, quando a gente pensa em termos de conexão e não conexão, né, a Islândia, querendo ou não, é um elemento de conexão dos dois, né, que acaba voltando nessa parte final. Que essa parte final, gente, não há garantia que depois daquela cena eles vão ficar conectados. Pode ser que no próximo dia ela olhe para ele e fale assim: quem é esse moço simpático? Né? Tipo, pode ser que no próximo dia ela faça isso, entendeu? Mas, assim, é um último respiro ali, talvez, de conexão, sabe? De vínculo. Enfim, tem a frase forte, né? Você poderia só ter ido embora, né? Mas você não fez isso, então isso significa uma coisa também, é outra forma da gente pensar a questão da fidelidade, sabe? Muitas vezes a infidelidade a gente pode pensar assim, tipo, a questão do abandono, né? A questão do abandono, né? Então, assim, tipo, ela estava dizendo isso, você teve muitas chances de me abandonar, de seguir o seu caminho, entendeu? E você continua aqui, né? Então, eu não sei bem por que você continua aqui, mas você continua aqui, entendeu? E isso, você tinha uma escolha, não era uma coisa compulsória, entendeu? Então, faz a gente pensar também sobre a questão da lealdade, sobre a questão da fidelidade, sobre a questão do ato de não abandonar, né, no caso, né?